Olá! Começando agora o nosso módulo sobre os bichinhos que podem aparecer na composteira, né? O que é bem-vindo, o que não é, como controlar as coisas, se der alguma coisa muito estranha, né? Então vamos lá. Esse assunto é de longe o que gera mais dúvidas em quem começa a compostar. É super natural que alguns bichinhos desses apareçam na composteira. A grande maioria deles é uma novidade, uma coisa que a gente estranha, mas não faz mal nem a compostagem nem as minhocas, tá? Então, o objetivo desse módulo aqui é apresentar para você um panorama dos bichinhos que podem e provavelmente vão aparecer na sua composteira, né? Mesmo que esteja tudo bem, para você ficar mais seguro na hora de identificar aquilo, saber que aquilo não faz mal e também estar preparado para os raríssimos casos em que a gente precisa tomar alguma providência, fazer algum controle, né? E mudar alguma coisa no nosso procedimento com a composteira para que tudo volte para equilíbrio. Vou começar de cara com o mais comum de todos e que a maioria das pessoas fica muito assustada e muito incomodada e que provavelmente assim vai acontecer na sua composteira e vai acontecer no primeiro ciclo e depois não, depois vai regular e não vai aparecer mais, então só vai servir para te dar um susto no começo, tá? Que são as mosquinhas de fruta. São aquelas mosquinhas bem pequenininhas, drosófila, né? Que são muito comuns da gente ver em banana, né? Em frutas mesmo. Quando você tem uma cesta de frutas na cozinha e tem aquela mosquinha bem pequenininha, é ela. Ela aparece na composteira por vários motivos, né? O primeiro deles, que muita gente não questiona, é por que tem essas mosquinhas na sua casa? Então, se tem mosquinha na sua casa e quase todas as casas têm essa mosquinha, em algum momento ela vai se interessar pela composteira, vai ser atraída pela composteira e pode acabar entrando lá, caso você esqueça. A tampa mal fechada, ou uma das caixas mal encaixada, ou a tampa do seu baldinho de alimentos na pia destampada, ou se você na hora que tá picando os alimentos, né, preparando ali, você tá demorando um tempinho entre cortar as coisas e colocar no baldinho e fechar, naquele momento pode ter ido uma mosquinha lá, ter colocado um ovinho lá e sem saber você levou para dentro da sua composteira e lá isso vai eclodir, vai se reproduzir e tudo mais. Ou só de ter essas mosquinhas na sua cesta de frutas na cozinha, em algum momento você descascou a banana e naquela banana tinha um ovinho dessa mosquinha que a gente nem enxerga aquilo e sem saber a gente levou para composteira. Então, assim, tem vários motivos que levam a aparecerem essas mosquinhas na composteira, isso é normal, mas ele não faz mal nenhum para compostagem, tá, gente? Então, a primeira coisa é essa. Não se apavorem, não fiquem querendo recomeçar tudo ou jogar nada da composteira fora por causa disso, porque isso não faz mal, tá? O que é ruim é que incomoda. Mosquinha é chato, você abre a composteira e tem umas mosquinhas. E quando elas colocam ali as larvinhas, né? Quando as larvinhas começam a eclodir, é nojento mesmo. Então ninguém gosta de lidar com isso. Abrir uma composteira e ter um monte de larvinha ali, né? Agora, uma coisa é você abrir a composteira e ver uma larvinha ou outra distribuída ali nas paredes da caixa, na tampa e tudo mais. É normal, tá? Super comum, isso passa naturalmente com a elevação natural da compostagem, tá? Ela não sobrevive. Outra coisa é você não enxergar a superfície da sua composteira de tanta lava que tem. Aí é o caso de interferir e fazer uma retirada manual mesmo. Pega um papel higiênico, um lenço, alguma coisa assim, tira isso. Ou lava a tampa da sua composteira, né? Por dentro da composteira não dá, mas aí você pode passar um papelzinho para retirar essas larvas, né? Joga fora, dá descarga nisso para isso não se reproduzir em nenhum outro lugar, né? Então, assim, nesse caso você tem que fazer essa limpeza manual, mas é muito raro, é um caso drástico, assim, sabe? De você ver uma infestação muito grande, centenas disso espalhadas lá na composteira, tá? Então, já vou te avisar que em algum momento isso pode acontecer em pequena quantidade, é normal, tá, gente? Mas não se preocupem que isso não faz mal para a composteira. Por outro lado, né, falei agora do que acontece, do que você pode fazer para resolver, o que você pode fazer na sua compostagem para que não favoreça o aparecimento nem de mosquinhas nem de larvas. Controle de umidade é a primeira coisa. Como que você controla a umidade numa composteira? Fazendo o equilíbrio correto de matéria orgânica e matéria seca, né? Começando com aquela proporção 1:1, vai regulando, vai olhando se tá precisando de mais matéria seca ou se tá seco demais também precisa de matéria úmida. Estando equilibrado já é o primeiro passo.
Outra questão, manter a oxigenação da sua composteira, porque se tiver compactado, né, faltando matéria seca, faltando circulação de ar lá dentro, também pode ser um ambiente que favorece, né, que vai atrair insetinhos ali para dentro da composteira, porque vai dar um cheiro forte. Então, como é que você regula isso? Também com a matéria seca, tá? Matéria seca na proporção correta, bem misturadinha ali, pronto, matou isso. E faz aquela camada protetora com a serragem por cima de tudo sempre, tá? Outra coisa que você pode fazer também para regular a umidade e atrair menos insetinhos, sempre retirar o seu líquido, né? Como eu já falei aqui no vídeo anterior, então sempre manter esse líquido aqui com um pouquinho, só o que tá mais fresco sendo produzido ali, não deixa acumular, porque isso produz umidade, começa até a dar cheiro e atrair esses insetinhos. Então, são formas de prevenir. E sempre cuidar muito com a tampa das coisas, né? A tampa da composteira, a tampa do seu baldinho no alimentos, né? São coisas que a gente pode fazer de forma preventiva. Outra dica que ajuda muito para evitar as mosquinhas de colocarem ovos na comida que a gente está levando para a composteira, porque essa é a forma mais comum e é super difícil controlar isso, né, gente? Você pode guardar os seus alimentos na geladeira, porque isso vai ser uma forma de conservar mais os alimentos e impedir as mosquinhas de ficarem indo ali. E se você guarda na geladeira, você pode até fazer uma alimentação menos frequente, né? Você pode alimentar 1, 2 vezes por semana, né? Você reduz um pouco essa alimentação. E outra vantagem de você guardar os alimentos na geladeira, para quem preferir, né? É que quando você for fazer a alimentação da sua composteira, o alimento vai estar numa temperatura mais baixa, claro, né? E isso aí também vai ser bom na época de calor, porque quando tá muito calor, né? Naqueles períodos ali entre setembro e março, mais ou menos, que é mais quente, isso tende a aparecer muito mais mosquinha, porque é o que tem mais mosquinha, então elas vão estar também mais frequentemente na composteira. Então, nessa época de mais calor, é até interessante você colocar os alimentos já numa temperatura mais baixa na composteira, tá? Então, é uma dica para esse período, principalmente, tá? Então, bom, acabei, por causa da mosquinha da fruta, né, da drosófila, eu acabei fazendo um super resumo de coisas que favorecem o aparecimento de outros insetinhos, né, principalmente voadores, que não são muito bem-vindos na composteira, né? Então, controle de umidade, que é a partir da quantidade da serragem e de não acumular aqui. Controle do oxigênio, que também é a partir da quantidade certa da serragem, né? E mantendo aquela camada de proteção em cima dos alimentos e manter as tampas de tudo sempre bem fechadas e encaixadas. Fazendo isso, você vai prevenir, assim, 95% de infestações e bichinhos que não são muito bem-vindos na sua composteira, tá? E agora vamos falar um pouquinho mais de outros bichinhos que podem aparecer e que, assim, normal, não se preocupem, tranquilo, fazem parte do processo de degradação da matéria orgânica, tem a ver com as fases de degradação, então nada preocupante, né? Então, o que mais pode aparecer na sua composteira? Fungos, né? Tanto bolor, que é aquele parece um mofo em cima dos alimentos, principalmente na fase inicial, que é quando você faz as primeiras alimentações e aí começa a levar um pouquinho a temperatura super natural, aparece fungo. Gente, temos um participante aqui. Cogumelos também podem aparecer, dependendo da fase, né, e tudo mais. Mas eles têm um pouco mais a ver com a certa compactação da matéria orgânica e excesso de umidade. Então, o mais comum é o tipo mofo, tipo bolor, né? Nada que vai prejudicar a sua compostagem. Tem outro bichinho também que é super comum de aparecer nas composteiras, tá? Que são os ácaros. Então, eles são bolinhas bem pequenininhas, parece um grãozinho de areia. Ele pode ser tanto na cor branca quanto vermelha. E você costuma ver melhor na tampa da composteira. Quando você abre a tampa e ali tem umas bolinhas bem pequenininhas e quando você olha de perto, você vê que tá se mexendo, né? São uns bichinhos bem pequenininhos. Então, assim, eles aparecem normalmente na composteira. Geralmente, eles ficam durante um período maior do que mosquinhas, larvas, né, fungos. Eles duram um pouquinho mais no processo da compostagem ali. Não fazem mal nenhum mesmo. Então, eles até contribuem com a degradação da matéria orgânica, assim como vários outros bichinhos que aparecem lá. Né? E você não precisa tomar uma atitude de fazer um controle físico, que nem com as larvas de mosquinhas, tá? Você pode só deixar lá tranquilo.
Agora, se tiver um caso muito grande, tipo, você abre a tampa e, novamente, eles são tantos que eles estão cobrindo a tampa inteira, você praticamente não vê o plástico da tampa. Se você quiser, você pode fazer essa remoção física, de pegar um papelzinho também, limpar ou lavar a tampa, né? Mesmo procedimento que eu falei para as larvas de moscas, tá? E aí você vai ter que manter isso diariamente, porque geralmente quando faz essa limpeza, no outro dia eles começam a se reproduzir de novo. Então você tem que ficar vários dias seguidos fazendo essa limpeza até você de fato conseguir fazer um controle. Mas isso eu quero deixar bem claro que é só se você quiser fazer essa limpeza para acelerar o desaparecimento do bichinho, porque naturalmente ele já ia desaparecer e ele não vai prejudicar a sua compostagem, tá? A não ser que, assim, no caso das larvas, só se for uma quantidade muito grande, tá, gente? Mas no caso dos ácaros, você não precisa fazer essa remoção, tá? Tem outros bichinhos também que podem aparecer, como os colêmbulos, né? Que são os insetinhos segmentados, também são super colaboradores da degradação, né? Da matéria. Também podem aparecer uns outros insetinhos que são os diplópodes, que também são segmentados, mas eles são maiores e mais rígidos do que os colêmbulos, né? Podem ser bem maiores, são parecidos com aquele piolho de cobra, também é comum. Eles também não se alimentam das minhocas, não são nenhum risco para a população de minhocas e também contribuem para a degradação da matéria orgânica. E o que é interessante de todos esses bichinhos é que, assim, geralmente eles digerem partes dos alimentos ou outros alimentos que não são exatamente o que as minhocas digerem. Então, eles atuam de forma complementar mesmo na degradação da matéria orgânica. Então, ou seja, está trazendo aquela diversidade de organismos que eu falei no início, que é super bem-vinda, né? Tanto para acelerar o processo quanto para produzir um adubo melhor, tá? Bom, também podem aparecer besourinhos, tranquilo, nada de mal, né? Lesmas é raro, mas também pode acontecer também. Não fazem mal nenhum a compostagem. Já no jardim, sim, né? Porque elas comem todas as folhas, né? Acabam com o jardim. Mas na compostagem não são risco nenhum, né? Outro bichinho que pode aparecer, larva de mosca soldado. Então, essa larva é bem diferente da outra, da mosquinha da drosófila, porque ela é bem maior que a drosófila. Então, enquanto a larvinha da drosófila, ela parece um grãozinho de arroz pequeno, meio queimadinho assim, a larva da mosca soldado, ela é preta e ela é bem maior. Ela pode chegar até a 2 centímetros de comprimento, ela é preta, né, maiorzinha. Então, você vê com muito mais facilidade. Ela não prejudica também a compostagem, ela também atua de forma complementar à ação das minhocas, mas se tiver uma quantidade muito grande, pode ser um incômodo por vários motivos. Primeiro, porque ela consegue sair da caixa, eu não sei como, mas ela consegue sair da caixa e às vezes anda em volta da caixa, e às vezes, quando tem uma quantidade muito grande, pode ser um transtorno em casa, né? Então a gente pode querer tirar por causa disso. E aí, o mesmo processo de remoção física mesmo, é catar, separar, tirar mesmo as larvas e repetir esse processo ao longo de alguns dias até conseguir fazer um controle, tá? Por fim, eu já tinha comentado no módulo das minhocas, mas tem 2 bichinhos que a gente também tem que ficar atento, que são as formigas e as lacraias, né? As formigas, porque elas retiram os ovinhos das minhocas, então elas acabam interferindo na reprodução das minhocas, né? Elas não chegam a predar e se alimentar das minhocas, mas elas retiram os ovos. Então, isso pode ser uma ameaça à reprodução das minhocas. E aí, o que é recomendado é você fazer algum tipo de controle, de preferência natural, das formigas na sua casa, né? E o outro bichinho que realmente, esse sim, é um predador das minhocas e pode acabar com a sua população de minhocas são as lacraias. Então, tem que tomar muito cuidado com as lacraias, porque elas são insetos carnívoros, então elas vão se alimentar. Vamos supor que na sua composteira tenha larvas de moscas, tá? Elas vão se alimentar disso, o que é bom, porque é um controle natural, mas elas também podem se alimentar das minhocas, né? Então, aí já é uma ameaça mesmo para as minhocas. Então, as lacraias a gente tem que retirar da composteira. O único que eu recomendo, assim, ó, se você ver, né, lacraias na sua composteira, retire imediatamente, porque isso pode interferir na sua compostagem. Tem um último bichinho, que é o tesourinha, que ele é chamado de lacrainha, mas não é a mesma espécie, não é uma lacraia. Mas ele é a mesma coisa, ele pode acabar se alimentando das minhocas, mas muitas vezes ele aparece em alguma fase ali da compostagem, não chega a interferir nas minhocas, também faz esse controle de outros bichinhos, também degrada um pouco da matéria, e depois, com o passar das fases da compostagem, ele acaba sumindo dali. Se tiver uma quantidade muito grande, também recomendo tirar, tá?
Então, resumindo, são poucos bichinhos que provavelmente vão aparecer em alguma fase da sua compostagem que realmente representam riscos às minhocas e ao processo de compostagem, né? Então, o que que realmente vale a pena você fazer um controle e retirar? Lacraia, o tesourinha e formiga, tá? O resto, você tem que observar. Se tiver uma quantidade pequena e você vê que coisa de uma semana já teve um controle natural, já passou a fase dele, tudo bem. Agora, se você vê que aquele bichinho ou larva, principalmente, está persistindo por mais de 2, 3 semanas e está aumentando a população e já está tomando conta das caixas, aí você também pode fazer uma limpeza da sua caixa, né? Uma remoção física, tem que repetir esse procedimento e dar uma reforçada na oxigenação, então dá uma misturada, dá uma reforçada na matéria seca também, porque muitos desses bichinhos têm uma relação muito forte com o excesso de umidade, então dá uma reforçada na serragem também, né? E deixa sempre uma camada por cima com serragem. Esse é um procedimento padrão para praticamente todas as infestações que você vir na sua composteira que estiverem fora do controle, tá? Agora, como é que você sabe se aquilo ali tá realmente ameaçando as minhocas, né? Tem 3 chances das minhocas estarem se sentindo ameaçadas a ponto da compostagem estar um ambiente muito ruim para elas. A primeira é excesso de calor. Se você deixar a composteira onde pega sol, ou, por exemplo, numa época que esteja muito, muito quente mesmo, que elas não estejam suportando, é uma situação. A outra situação é usar alimentos que elas não se interessam ou não gostam em grande quantidade. Então, assim, se acontecer isso, também vai provocar um ambiente que elas também não vão querer ficar ali. E a terceira situação é a presença de um predador, como a lacraia, né? Então, são essas 3 situações que podem provocar tentativa de fugas das minhocas. E aí, como é que você sabe que elas estão querendo sair da caixa, né? Não é porque você viu minhocas caminhando pelas paredes que elas estão querendo sair da caixa, porque isso é normal. Não é porque você viu minhocas andando na tampa da composteira que ela está querendo fugir, tá? Agora, se você vê um bolo de minhocas amontoadas, todas juntas, coladas na tampa da composteira, sim, elas estão querendo fugir, elas não estão felizes com aquele ambiente ali, tem alguma coisa ali que você tem que rever. Então, dá uma mexida, procura ver se você vê predadores, vê se você vê alimentos estragados, se você vê algum alimento do grupo de alimentos que não podem estar ali, né, em grande quantidade, ou se a composteira está muito quente. Vou deixar aqui para vocês no material bônus alguns PDFs com tabelinhas, né, e recomendações sobre o que fazer nessas situações, tá, gente? Essas tabelas são ótimas para você revisitar a qualquer coisa estranha que acontecer na sua composteira, beleza? Até a próxima, então.